Boa noite, é com muita alegria que nos encontramos novamente e de forma virtual. Esse novo sistema aí faz com que a gente, os mais velhos, que nem eu, assim, apanhem um bocado. Então, mas nós, quando nos encontrávamos nas salas, nos salões do Centro Espírita, era muito gostoso porque a gente se abraçava, trocava aquela energia gostosa. Mas nós não podemos esquecer que nós somos um espírito imortal, e que estamos numa caminhada evolutiva que no futuro, quando estivermos na condição de espírito puro, nós não teremos mais a linguagem articulada. Nossa linguagem será por pensamento. E já podemos então exercitar agora. Então, antes de nós começarmos o nosso tema, que eu escolhi para essa noite, falarmos sobre quanto eu quero melhorar. Todos nós desejamos melhorar, mas quanto eu quero, né? Então, peguem quem está nas suas casas, aí no seu escritório, pegue uma caneta, um papel, para anotar alguma coisa que vai ajudar depois lá na frente a gente fazer algumas reflexões muito boas. Então, para dar início aos nossos trabalhos, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, e toda a equipe do Portal da Luz, por mais esta oportunidade de juntos, não fisicamente, mas por pensamento, estudarmos acerca dos ensinamentos de Jesus, acerca da doutrina espírita. Espero que ao final da nossa reunião, todos nós nos sintamos mais fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. E eu quero conversar com vocês sobre iniciar com uma história. Todos nós sabemos que para nossa evolução, ela não se dá por osmose. Não é porque alguém queira que nós nos tornemos melhor que isso vai acontecer. É necessário que a gente trabalhe. E daí tem uma história bem interessante que ela tem como título Trabalhar com Alegria. Essa história se dá da seguinte forma: havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados uns dos outros. Eles estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus cachorros magros com o pouco que sobrava das refeições. Todos que viviam ali trabalhavam na roça do senhor João, dono de muitas terras, que exigia um trabalho duro e pagava muito pouco por isso. Um dia, chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria. Você vê, um apelido assim, bem sugestivo, né? Zé Alegria. Era um jovem agricultor em busca de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar enquanto trabalhasse ali. O jovem, vendo aquela casa suja, abandonada, mato em volta, resolveu dar-lhe vida nova. Cuidou da limpeza e, nas horas vagas que tinha, lixou e pintou as paredes com cores alegres e brilhantes, além de plantar flores no jardim, nos vasos. Onde tinha mato, ele botou flores, deixou bonito. Aquela casa limpa e arrumada se destacou das demais e chamava a atenção de todos que por ali passavam. Ele sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda. Por isso tinha aquele apelido de Zé Alegria. Os outros trabalhadores lhe perguntavam: como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando com o pouco dinheiro que ganhamos? O jovem olhou para os amigos e disse: bem, este trabalho hoje é tudo que eu tenho. Só tenho isso. Então eu trabalho com alegria. Ao invés de eu ficar blasfemando, xingando, reclamando, eu prefiro agradecer por ele. Até porque quando aceitei trabalhar aqui, eu sabia das condições.
Não é justo que agora que estou aqui, fique reclamando. Farei com capricho e amor aquilo que aceitei fazer. Os outros, que acreditavam ser vítimas das circunstâncias, abandonados pelo destino, olhavam admirados e comentavam entre si: como ele pode pensar assim? O entusiasmo do rapaz, em pouco tempo, chamou a atenção do fazendeiro, que passou a observá-lo de longe, à distância. Um dia, o senhor João pensou: alguém que cuida com tanto carinho, com tanto capricho, a casa que eu emprestei, cuidará com muito mais zelo da minha fazenda. Ele é o único aqui que pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda. Num final de tarde, fui até a casa do rapaz e, após tomar um café bem quentinho, ofereceu ao jovem o cargo de administrador da fazenda. O rapaz aceitou prontamente. Seus amigos agricultores novamente foram lhe perguntar: o que faz com que algumas pessoas sejam bem-sucedidas e outras não? Então, veja, aqueles lá que não se preocupavam nada, quando viram o sucesso dele, foram perguntar: o que que acontece? E o que que o jovem respondeu? O que que o Zé Alegria respondeu? Em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito. E o principal é que não somos vítimas do destino. Existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. E isso depende de cada um. Toda pessoa pode fazer isso, é capaz de fazer essa mudança, fazer mudança significativa no mundo que o cerca. Mas o que geralmente ocorre é que, ao invés de agir, jogamos a responsabilidade da nossa desdita sobre os ombros alheios, achamos que a desgraça é culpa dos outros. Sempre encontramos alguém a quem culpar pela nossa infelicidade, esquecidos de que ela só depende de nós mesmos. Para encobrir sua indolência, muitos jogam a culpa no governo, nos empresários, nos políticos, na sociedade como um todo, esquecidos de que quem elege os governantes são as pessoas, de que quem gera empregos são os empresários e que a sociedade é composta pelos cidadãos. E sendo assim, cada um tem a sua parcela de responsabilidade na formação da situação que nos rodeia. E para ser feliz, basta dar ao seu mundo um colorido especial, como o personagem dessa história, o Zé Alegria, que mesmo numa situação aparentemente deprimente para os demais, soube fazer do seu mundo uma realidade bem diferente. E conforme ele mesmo falou, existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. Meus irmãos, só essa história já dá para nós para fazer muitas reflexões. Nós já nos paramos para perguntar ou analisar que nós estamos na fazenda do Pai? Estamos aqui porque pedimos para estar aqui, programamos para estar nesta situação que nos encontramos. Foi combinado. E aí, quando chegamos aqui agora, muitas vezes nós começamos a querer por culpa em todo mundo e ficamos parados, não agimos, não tiramos a sujeira de volta, não limpamos, não fazemos a nossa reforma íntima e tudo que nos acontece, em vez de nós assumirmos a responsabilidade, nós colocamos culpa nos outros. Meus irmãos, essa primeira história, então, já dá muito para que a gente reflita. Mas vamos ver mais algumas coisas agora em relação a Jesus. Todos nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui conosco, encarnado, ele andou na região da Galileia, da Samária, da Judéia, da Samaria, da Judéia, Decápolis, Pérea. Ele fez um trajeto por ali, onde ele viveu, onde ele curou, aquela coisa toda.
eu escolhi 2 casos para nós analisarmos, para a gente fazer uma reflexão bem séria. Esse está registrado, essa passagem, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, vai do item 11 ao 19. É a história dos 10 leprosos. Também está registrado lá na Gênesis, do segundo Espiritismo, no capítulo 15, no item 16. Aí um dia Jesus estava indo para Jerusalém, tinha saído ali de Cafarnaum, aquela região ali, e estava passando pelos confins da Samaria e da Galiléia, lá na divisa da Samaria com a Galiléia, e estava prestes a entrar numa aldeia. Quando ele estava para entrar nessa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Ficaram de longe, afastados, chamaram em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Jesus, dando com eles, disse-lhes: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Jesus não fez nada, só disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Os 10 homens viraram as costas e estavam indo a caminho em direção a encontrar os sacerdotes. Quando estavam caminhando, os 10 ficaram curados. Foram curando. As feridas da lepra foram limpando, estavam limpos. Um deles, vendo-se curado, já sem a lepra, voltou. Voltou sobre os seus passos, voltou em direção a Jesus e se jogou aos pés de Jesus e agradeceu a Deus em altas vozes, com o rosto na terra, agradecendo a Jesus muito. Ele era um samaritano. Disse então Jesus para aqueles que estavam lhe acompanhando: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse a ele: levanta-te, tua fé te salvou. Olha quanto ensinamento tirar aqui. Os samaritanos eram tidos por gente de má vida à época. Eles eram cismáticos, eram mais ou menos como no século XIX eram os protestantes em relação aos católicos. Então, e os judeus tinham um desprezo e chamavam os samaritanos de heréticos. Quando Jesus, indistintamente, cura judeu e samaritano, estava dando uma lição, um exemplo de tolerância, fazendo que se notasse que só o samaritano voltou e glorificou a Deus, mostrava que havia nele maior soma de fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. E acrescentou: tua fé te salvou. Fez ver que Deus considera o que há no âmago, no íntimo, no coração de cada um, e não a forma exterior da adoração. Entretanto, também os outros tinham sido curados. Precisava que tal acontecesse para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista a tornar-lhes evidente a ingratidão. Quem sabe, porém, o que daí lhes resultou? Quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi concedida? Dizendo ao samaritano: tua fé te salvou, dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu com os outros. Meus irmãos, quantas vezes nós temos recebido ao longo das nossas existências, mas especificamente desta jornada, quantas vezes já a misericórdia de Deus tem nos auxiliado das mais variadas formas? Será se nós temos lembrado de agradecer?
Quando nós, às vezes, estamos passando por um problema com dificuldade de saúde, dificuldade emocional, e às vezes encontramos numa palestra espírita, num livro espírita, num passe, numa água fluidificada, a nossa melhora. Nós temos lembrado de agradecer? Ou simplesmente nós achamos que não, estava assim mesmo que tem que ser? Muitas vezes recebemos esse auxílio através de um outro profissional, um profissional da medicina que nos faz uma cirurgia, um profissional que nos receita medicamentos e que faz com que a cura do nosso corpo ocorra. E nós temos agradecidos. Então, lembremos dessa história. Dos 10 leprosos, só um voltou a louvar a Deus, voltou e agradeceu, e Jesus então falou: a tua fé te curou. Dá coisa para pensar, né? Vamos mais uma, na mesma região, mais uma história de Jesus, onde vai ocorrer uma situação assim, linda, magnífica, e que nós precisamos tirar um ensinamento muito grande. Essa história, vocês podem ler essa que eu vou ver agora, ela está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Marcos e está no Evangelho de Lucas. Os 3 evangelistas registraram esse fato que ele é por demais importante para nós. E tem ainda no livro Primícias do Reino, que é psicografia do Divaldo Pereira Franco, o espírito de Amélia Rodrigues, poetisa, com a sua verve literária, ela traz essa história que eu recomendo a todos. Vão ler, vocês vão ver que maravilha, como é que ela coloca toda a situação. Eu não tenho condições de reproduzir com a beleza da linguagem poética que ela traz, mas nós vamos analisar o fato. No Evangelho de Marcos, lá em Mateus, Lucas, registra-se o seguinte: tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, de Cafarnaum. Então, provavelmente Jesus estava em Betsaida, do outro lado do lago de Genezaré. Veio a Cafarnaum e tinha sido anunciado que ele viria. Em Cafarnaum era a casa de Pedro, onde ele ia ficar. E anunciaram que Jesus vinha ali e ia atender as pessoas. Como isso aí ele fez na véspera, tinha anunciado que ele vinha, toda a redondeza veio no dia seguinte para frente da casa de Pedro. Ali veio todo mundo queria curar, e cedo Jesus começou a atender todo mundo. Cedo Jesus já estava ali atendendo um, atendendo outro, e foi indo, até que aquilo estava apinhado de gente, não tinha, é como a gente usa a expressão, tem a gente saindo pelo ladrão, não tinha mais como entrar na casa, a casa estava lotada, e em volta todo mundo querendo ver o que estava acontecendo, muitos pedindo que queria ajuda. Aí, nesse momento, vem um pessoal trazendo um paralítico. O paralítico de Cafarnaum, conhecido de muitos, andava, vivia numa cama há muitos anos, não se movimentava nada, mas quando chegaram e olharam assim, não tinha como entrar. Alguém teve a ideia: não, vamos passar ele por cima do telhado, abrir uma fenda lá no telhado e fazer com que ele entre por lá. E assim fizeram. Pegaram, levaram, abriram uma fenda em cima da casa do Pedro, no telhado, e desceram o homem para o meio da sala. Ali estava Jesus curando. Quando o homem desce lá na frente, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico, olhou: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Quando Jesus falou isso, perdoados são os teus pecados, os escribas que estavam por ali, esse homem blasfema. Jesus
como conhecia, como conhece o coração de cada um de nós, como lê os nossos pensamentos, percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Mas Jesus curou, Jesus continuou curando. Como tinha começado de manhã, já quando estava lá quase escurecendo, Pedro na porta, cuidando. E aquilo era gente que não acabava mais. E Pedro, em determinado momento, teve uma intuição, olhou, viu que o mestre estava cansado, chegou e disse para o povo: ó, hoje o mestre não vai atender mais ninguém, encerrou o expediente. Pegou a casa do Pedro, ficava à frente para a rua e o fundo do quintal dele dava na praia ali do Mar de Genezaré. Pegou Jesus pelo braço, foi acompanhando Jesus lá para a beira do lago. Jesus se acomodou, sentou-se na raiz de umas árvores que estavam ali. Pedro sentou ao seu lado, ficou admirando o mestre, vendo aquela beleza ímpar do mestre, admirava ele, o mestre, com o olhar para o mar adentro. E Pedro também começou no seu devaneio olhar. Isso passou-se alguns instantes. Daqui a pouco Pedro olha para Jesus, percebe que Jesus está chorando. Olha de novo, Jesus está chorando. Pedro, na sua inocência, diz: mestre, você está chorando? É por causa de todas as curas que tu fez hoje? Tão ingênuo. Jesus parou, olhou, disse: não, Pedro, eu não choro pelas curas que foram feitas. Lembra do paralítico, Natanael ben Elias, o paralítico que foi curado? Sabe onde ele está agora? Natanael ben Elias estava num bar, ao som de músicas altas, na companhia de mulheres equivocadas, fazendo festa. Jesus chorava, porque eles não tinham compreendido. Jesus não vem para curar o corpo, Jesus veio curar a nossa alma. Jesus então chorava pela nossa ignorância, pela nossa pequenez, pela nossa incompreensão em relação às verdades eternas. Meus irmãos, como temos nós comemorado as curas que temos obtidos, como temos comemorado as vitórias que alcançamos em relação a desafios que nos são próprios quando nos libertamos de algum vício. Precisamos ter sempre em mente em nossos corações. Nós somos espíritos imortais. Nós não somos daqui. Nós aqui estamos de passagem para aprender, em especial, a lição do amor. Então, não nos deixemos seduzir pela matéria. Meus irmãos, indo nessa linha, há uma coisa importante. Todos nós queremos a felicidade.
Estamos em busca dela. Lutamos e nada disso tem de errado. Não sei se os que me ouvem já tiveram a oportunidade de ler. Se não tiveram, sugiro que leiam. Lá no livro O Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação da doutrina espírita, um dos livros do Pentateuco, tem no capítulo 7 o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, o código que vai fazer com que nos dê acesso à vida futura, como é que funciona. E eu queria destacar uma frase trazida pelos espíritos superiores, que está lá no artigo 32. Ele é um artigo longo, não vou ler, mas eu quero destacar a frase para que a gente entenda isso. Então, vou ler todo um parágrafo para a gente entender. Lá nesse artigo, ele vai dizendo assim: a estrada da felicidade está aberta a todas. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei, gravada em todas as consciências, é ensinada a todos. Então, meus irmãos, estamos todos nas mesmas condições. E daí ele acrescenta: Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho. Então, meus irmãos, a felicidade vai ser o trabalho. Vamos lembrar do Zé Alegria? Trabalhar com disposição, com boa vontade, independente da situação que no momento nos encontramos, que é uma situação que nós escolhemos. Não existe injustiçado. Estamos aqui por ter acontecido isso. Então, diz lá os espíritos superiores: Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho. Mas Kardec, quando viu isso, Kardec queria saber mais e perguntou: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Será que o trabalho é só lavar roupa, construir casa, plantar, cuidar da horta, dirigir um avião, dirigir um automóvel, pilotar um avião? Será que é só as ocupações materiais? Daí os espíritos superiores respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, nós todos, estejamos na situação que estiver, temos condições de trabalhar em busca da felicidade. É só termos atividade útil, uma ocupação útil. Daí Kardec pergunta mais, então, já que eu preciso melhorar, tem que vencer. O título da nossa palestra é Quanto eu quero melhorar. Kardec vai perguntar lá na questão 909 se pode o homem, por seu próprio esforço, vencer as suas más inclinações. E todos nós já conhecemos, pelo mínimo, devemos conhecer as nossas más inclinações, porque é o trabalho que vai fazer com que nós nos libertemos dela e, por conseguinte, tenhamos a felicidade. Então, Kardec pergunta: pode o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: preste atenção nessa resposta, anote. Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Fazendo esforço bem pequeno. O que lhe falta é a vontade. E ainda faz uma exclamação: quão poucos dentre vós fazem esforços. Kardec não se deu por satisfeito. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Uma pergunta para tornar mais fácil para a gente entender. Os espíritos podem nos ajudar a nós vencermos essas dificuldades, essas más inclinações? E daí os espíritos novamente vêm responder de uma forma assim espetacular. Se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, olha o detalhe, com sinceridade, você quer melhorar? Os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é sua missão. Olha, nós que somos espíritas, que temos mais um contato, olha que interessante. Kardec pergunta se os espíritos podem nos ajudar.
E os espíritos superiores dizem, sim, pode. Se você pedir com sinceridade, os espíritos bons lhe virão em auxílio, porquanto isso é sua missão. Então, eles têm essa missão. Daí, Kardec, quando ele diz assim que espírito tem missão, Kardec perguntou, mas há algum espírito que se ligue particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Então, será se eu tenho algum espírito que cuida do Aramis? Tem um espírito que cuida do João, da Maria, do Pedro, da Josi? E os espíritos respondem, o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito, o bom gênio. E daí Kardec ainda pergunta, lá na 490 ele vai perguntar, o que se deve entender por anjo guardião? É o espírito protetor, pertence a uma ordem elevada. Meus irmãos, agora a coisa ficou boa para nós. Olha o seguinte, nós aqui na vida material, para nós conquistarmos um cargo melhor, um emprego melhor, para nos desenvolvermos, nós contratamos um professor, um coach, um técnico para nos orientar. Agora, para nós fazermos essa reforma, essa melhora, vencermos as nossas más inclinações, nós temos à nossa disposição um espírito de ordem superior. O nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, é um espírito de ordem superior. É aquele espírito que não comete mais crimes, não erra mais, e está à nossa disposição. Aí eu tenho que fazer essa pergunta. Cada um responde para si. Você tem conversado com o seu anjo da guarda? Hã? Não? Por quê? Tu tem um coach à tua disposição. Esses espíritos protetores, eles não podem e não fazem, e não interferem no nosso livre-arbítrio. Mas eles nos sugerem sempre ações boas. Sempre nos induzem ao caminho do bem. E nós não estamos aproveitando isso. Nós temos o anjo da guarda, ele está conosco desde o nascimento, às vezes já de outras encarnações ele nos acompanha. Olha o que Kardec vai colocar. Kardec pergunta, qual é a missão desse espírito protetor? E os espíritos superiores respondem, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Meus irmãos, nós estamos com tudo à nossa disposição. A misericórdia de Deus é tamanha e nós, às vezes, não nos damos conta. Agora que nós já conhecemos a doutrina espírita, temos acesso a essas informações que eu estou trazendo para vocês, não são minhas. Isso estão nas obras básicas. Para que a gente estude, para que a gente aproveite, para que a gente se coloque de uma forma melhor. O que Jesus falou? Vou mandar o Consolador prometido, que vai relembrar tudo que eu disse e trazer novas informações. É a doutrina espírita. Está aqui, dado para nós, assim, vamos dizer, de mão beijada. E agora, como que eu vou trabalhar isso? Então, e sabendo que esses espíritos, eles estão conosco desde o nascimento até a morte, e algumas vezes acompanham em outras vidas. Daí, Kardec ainda pergunta, olha, essa pergunta é interessante, Kardec faz a 493, ele pergunta assim, é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Quando eu li essa pergunta pela primeira vez, assim, fiquei pensando, qual será o espírito protetor que vai querer cuidar de mim? Com tantos erros, com tanta dificuldade, tanta teimosia,
Né? Quando eu vi isso aqui, eu digo, pá, sei lá, pensei que ele era calado. Aí olha como é que a resposta vem do Espírito. O Espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Será se nós estamos dando muito trabalho ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor? É bom a gente pensar. Vejam, é um espírito de ordem superior, que tem a missão de nos orientar, de nos dar bons conselhos, de encaminhar para o bem, nos consolar nas nossas dificuldades. Será se nós não estamos dando muito trabalho? Quando eu digo a gente dá trabalho ao Espírito, é nós não ouvirmos ele. Como é que a gente vai ouvir esse Espírito protetor? Se ele é um espírito de ordem superior, ele não fica pensando besteira. Os pensamentos dele é de ordem elevada. Como é que nós vamos nos sintonizar com esse espírito protetor? É nós melhorando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se comportar diante das situações, por mais adversas que sejam. Pois nós já sabemos que nenhum de nós é injustiçado, que Deus é misericordioso e bom. Se alguma coisa está acontecendo conosco, nós podemos até não saber a razão, mas temos a certeza que é uma razão justa. Então, nessa hora, elevemos o nosso pensamento a Deus e com humildade, com sinceridade, vamos dizer: ô meu anjo da guarda, eu estou com tanta dificuldade para vencer essas minhas deficiências, essas minhas más tendências, minhas más inclinações. Me ajude, me dê uma força. Quando nós fazemos essa oração e conversamos, não tenham dúvida, meus irmãos, a boa inspiração, o bom conselho chega para nós. E como nós sabemos, nós temos muitas imperfeições. Essa conversa precisa ser mais a miúde. É aquele probleminha de eu ser ciumento, é o probleminha de eu ser violento, de eu ser brigão, reclamão. Oh, meu anjo da guarda, me dá força que eu possa perceber que eu reclamo de tudo. Eu não consigo ver as maravilhas do amanhecer. Eu não consigo pensar, lembrar que o ar que eu respiro, dado por Deus, não me custa nada. E aí eu ainda me carrego de poluir. Meu anjo da guarda, me fortalece para que eu não inveje o meu irmão, pois eu sei que ele também está encaminhada como eu. Que eu não pense, meu anjo da guarda, que as minhas dificuldades são maiores do que o meu irmão. Quando nós começamos a ter essa postura, e daí, no dia a dia, na vida de relação, eu me preocupo com o que eu falo para o outro, o que eu penso do outro, de que forma eu estou agindo, aí eu começo a ter uma ligação mais direta com o meu protetor. Eu começo a ter ali uma assistência muito maior. Então, está na mão de quem isso? Só na minha mão. Só depende de mim. Mas Kardec pergunta se não tem algum tipo. Ele pergunta assim, ó: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja imponente, impotente para dominá-la? Então, vamos dizer, não tem alguma coisa assim que a gente não resiste. A gente, às vezes, usa as expressões no nosso dia a dia, ali na sobremesa, por exemplo, eu não resisto a um pudim de leite. Tem outras pessoas que não resistem àquilo, e algumas coisas até
coisas ruins. Aí Kardec pergunta, você não tem uma paixão assim que a gente não tem como resistir? Daí, olha o que os espíritos dizem. Isso aqui é ser um puxão de orelha forte. Eles dizem assim, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nela, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Daí Kardec pergunta: desculpa, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. A abnegação é fazer o bem sem olhar a quem. É o desprendimento. É não ter apego. Essa é a coisa. Mas, como Kardec, os espíritos superiores falaram que a gente, com pouca coisa, tivesse um pouquinho de vontade, já venceria tudo, eu fui pesquisar para ver qual é a diferença entre vontade e desejo. Porque desejo a gente tem muitos. Ah, eu desejo aprender a tocar violão, eu desejo emagrecer, eu desejo fazer exercício. A gente tem milhões de desejos e praticamente não realiza quase nenhum. Aí eu fui ver o que é, qual a diferença entre vontade e desejo. E a primeira coisa que eu trago é do Erich Fromm, que foi um filósofo, psicanalista, que viveu, ele é alemão, viveu do ano de 1900 até 1980. E ele diz, olha a frase que ele construiu. Ele diz assim, o homem moderno vive sob a ilusão de que sabe o que quer. O homem moderno vive sob a ilusão de que sabe o que quer, quando, na verdade, ele deseja aquilo que se espera que ele queira. Será se nós estamos mesmo sendo assim manipulado pela mídia? Manipulado pela opinião alheia? Será se realmente eu sei o que eu quero? Ou eu estou querendo aquilo que os outros esperam que eu queira? Vamos deixar mais claro isso. Vamos deixar mais claro. E daí, nós vamos ver assim que muitos filósofos apresentaram a diferença entre desejo e vontade. Platão coloca sobre o corpo e a alma. Kant, que é talvez o filósofo da modernidade mais conhecido, proeminente, ele diz que a moral é algo que você não se autoriza a fazer. É o controle da vontade sobre o desejo. Outro filósofo, Spinoza, diz que a vontade é a capacidade de afirmar e de negar coisas. Nós não vamos nos aprofundar nesses conceitos dos psicólogos, dos psiquiatras, dos filósofos, mas deixamos bem claro assim, ó, sem aprofundar. A diferença entre vontade e desejo é que o desejo são as necessidades do corpo, do instinto. Um animal vive buscando satisfazer seus quereres. A vontade é uma decisão deliberada, é a ação vitoriosa da mente sobre o corpo. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para a gente entender isso aqui, ó. Eu estou andando na rua e sinto vontade de tomar um sorvete. Não, eu sinto o desejo de tomar um sorvete. Meu corpo quer se refrescar e ingerir açúcar. Mas eu sou diabético, então resolvo não fazer isso. Controlei o desejo do meu corpo. Conseguiram perceber, então, a diferença entre desejo e vontade? Então, desejo é a necessidade do corpo. A vontade é a razão sobrepondo-se ao desejo. Se é um desejo que não nos faz bem, nós temos que usar da vontade para inibi-lo. Dessa forma vai ocorrer.
Então, um outro exemplo. Todo dia acordo às 4 horas da manhã para estudar. Meu corpo deseja continuar dormindo, mas minha vontade deliberada é de passar no vestibular no final do ano. É a vitória da vontade sobre o desejo. E assim, cada um de vocês vai ter muitas histórias onde, em determinados momentos, a vontade de vocês sobrepujou aquilo que o corpo queria. Aí nós poderíamos pegar os vícios. O corpo, eu necessito fumar, eu necessito beber, mas a minha vontade, não, isso não me faz bem. Eu não vou mais fazer isso. A vontade se sobrepõe ao corpo, a razão se sobrepõe à matéria. E aí nós vamos ver que falei que nós somos espíritos imortais, estamos vestindo um corpo de carne, e as nossas mazelas, as nossas más inclinações, as nossas más tendências não são do corpo. Não são aquela história que a carne é fraca, não se aplica. Nas nossas mazelas, nas nossas deficiências morais, é a doença do espírito. O ciúme, ódio, inveja e tantas outras que nós precisamos vencer. Como é que a gente pode ter uma vontade forte? Que às vezes a gente diz, aquela pessoa, ela tem uma vontade, ela é excelente, ela consegue vencer, e outros não. Porque para que a nossa vontade seja forte, para que a gente vença as nossas deficiências, nós precisamos conhecer. O que dá força, o que dá base à vontade é o conhecimento. Primeiro, se nós sabemos, temos certeza, estamos convictos que eu sou um espírito imortal e que estou aqui de passagem, que aqui vai ficar o corpo e o espírito continua pela sua jornada fora, rumo à perfeição. Quando eu sei isso, então a minha vontade se fortalece. Então, agora, para que a gente vá indo para encerrar a nossa live, eu vou relacionar 10 vícios, 10 deficiências que nós carregamos. Uns mais, outros menos, quase todas estão presentes conosco ainda, por sermos espíritos imperfeitos, e 10 virtudes, para que a gente comece a trabalhar. Não adianta a gente achar que amanhã vai ser santo, que não vai ter mais defeito, que o ano que vem, não. Essa evolução, esse crescimento é um contínuo, é no dia a dia, de ação em ação, de relação a relação, é cada vez vencendo um pouquinho. Vamos cair muitas vezes? Vamos, mas vamos nos levantar e vamos em frente. E aí nós vamos superar. Veja coisas que estão presentes ainda em nós, por sermos ainda espíritos imperfeitos, morando temporariamente num mundo de expiação e prova. A timidez em excesso. A obsessão por ter alguma coisa. Os vícios de toda ordem. O pessimismo. Quantas vezes nós nos deixamos o pessimismo tomar conta de nós? Como podemos ser pessimistas sabendo que o nosso Pai, que nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos de Deus, que é misericordioso e bom? Eu ainda vou ser pessimista em relação ao quê? Que Deus é a alegria, a teimosia. Como a gente é teimoso. E a gente fala, é muito comum a gente falar para o nosso irmão, ei, mas você é teimoso, hein? Desse jeito não vai a lugar nenhum. Mas e para nós? Lá, quando nós estamos no nosso sossego, quietinho, sem ninguém nos ouvindo, nós falando conosco mesmo. Você já percebeu como você é teimoso?
Hã? E aí as pessoas às vezes dizem assim: ah, não, eu sou teimoso porque eu tenho razão. Meus irmãos, o qual é o mais importante? Você ter razão ou viver bem? Porque aquilo que é verdade, aquilo que é certo, vai ser para sempre. Eu não preciso afirmar para ninguém. Eu não preciso teimar, eu não tenho que provar para ninguém que isto é verdade ou não é verdade. Se for verdade, vai perdurar. Se não for, o tempo se encarregará de mostrar o contrário. E eu não preciso ser teimoso para ter razão e, às vezes, perder a amizade de um filho, de um pai, de uma esposa, de um amigo. Como anda a nossa teimosia? E o egoísmo? O egoísmo é a chaga da humanidade. Está presente ainda em todos nós. Vamos começar aos pouco. Diminuir, ser menos egoísta gradativamente, com a lentidão, desorganização, outros perfeccionismo em excesso, a falsidade. Meus irmãos, esses são vícios, são más inclinações que ainda estão presentes em nós, em nosso espírito. E elas não vão sair por osmose. Nós temos que trabalhar cada um desses itens. Então, que cada um se analise, cada um se olhe e veja aquilo que nesse momento, nessa encarnação, está lhe machucando mais, está lhe prejudicando mais, está fazendo com que ele tenha um relacionamento mais difícil. O que que é? É a minha timidez? É a minha falsidade? É a minha teimosia? O que é? E vou começar trabalhando pouco a pouco. Mas, meus irmãos, nós não somos só defeitos. Não, nós temos virtudes. E todas elas, cada um de nós tem em algum grau. Então, o que nós precisamos é ir eliminando aqueles defeitos e aprimorando aquelas qualidades. Por exemplo, autoconfiança. Eu tenho que ser. Eu sou filho de Deus. Então, eu tenho que ter autoconfiança. Eu sei que, pela lei do progresso, um dia eu serei perfeito. Vai demorar mais ou menos, dependendo do meu esforço. Bondade. Todos nós temos lapsos de bondade. Todos nós, já um dia, afagamos alguém que estava triste, demos uma palavra de confiança, de estímulo, demos uma ajuda material. Então, todos nós temos um pouquinho de bondade. Precisamos fazer mais. Da generosidade. Todos nós temos também a generosidade. Na generosidade, a gente sempre lembra da mãe, porque a mãe, quando se está em dificuldade de alguma ordem, a mãe, em relação aos seus filhos, é generosa. Ela fica, às vezes, sem comer para que o filho coma melhor. Ela veste uma roupa mais ruim para que o filho tenha uma roupa melhor, para que o filho possa ir para a escola. O desapego. Quanto nós estamos ainda apegados às coisas? Quantos de nós está com roupa no armário há mais de 2 anos? Não usou nenhuma vez. Será se você vai usar? Não, mas eu gosto tanto dessa camisa. Ah, esse sapato eu tenho. O sapato é lindo, não vou me livrar dele, não. Mas já faz 2 anos que tu não usa. Desapego. Aí o neto vem em casa, o filho vai brincar no sofá, suja, e eu brigo, faço aquele escândalo porque sujou. Nós precisamos ter as nossas coisas organizadas, limpas, pedir que todos tenham cuidado, mas não podemos ser extremistas. Nós temos a garra,
Eu tenho garra, eu vou lutar para melhorar. Isso é garra, isso é virtude, coragem, empatia, me relaciono bem com todo mundo. Disciplina. Disciplina nos falta. Aliás, quero hoje parabenizar toda a família espírita do Portal da Luz e todos aqueles que estão nos assistindo por terem vindo assistir, ter me dado a oportunidade de, junto com vocês, estudar esse tema que é por demais importante para cada um de nós na nossa jornada evolutiva. Outra qualidade, a honestidade e, por último, a humildade. Meus irmãos, eis aí uma coisa para a gente ir trabalhar. Aí o título da nossa conversa: quanto eu quero melhorar? Não temos como mensurar, mas eu quero amanhã ser melhor do que hoje. Então, que amanhã eu procure, naqueles vícios, refrear. Nas listas das qualidades que eu tenho, aumentá-la. E assim nós estaremos melhorando no dia a dia e seremos mais felizes pelo fruto do trabalho. Ninguém vai fazer isso por nós. Isso cabe a nós. Mas temos para nos assessorar, para nos auxiliar, o anjo da guarda, que é um espírito de ordem superior. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês nessa quase hora, estudando junto. Para encerrar o meu trabalho, quero recitar um poema que é uma prece, que tem por título Prece de Aceitação, trazida pelo Espírito Maria Dolores através da psicografia de Chico Xavier. E todos nós talvez quiséssemos dizer da maneira que ela fala, mas ela faz de uma maneira bela. Então, vamos lá, me acompanhe em pensamento e que a espiritualidade amiga, os mentores espirituais do Centro Espírita Portal da Luz estejam conosco. Valham-se das nossas energias e levem a todos aqueles que de alguma forma estão precisando. Diz assim Maria Dolores: se eu pudesse, Jesus, eu queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos, embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela e, manejando a frase eterna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo, sem razão, da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a ti como estou, por isso mesmo rogo. Não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma meu coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que o meu sonho almeja. E ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres
que eu seja. Meus irmãos, muita paz, obrigado pela oportunidade.